olha, tem muita gente aí que é regida pelo dinheiro. Vou começar com o Diogo. Diogo, Diogo, sua conta, como é que era o negócio? Sua Grana. O que era isso? Era um site? É um site? Eu tenho um blog, Diogo Sua Grana, tenho Instagram, canal no YouTube, Facebook, tudo que você imaginar. É Diogo porque sou eu, né? Diogo Gonçalves. E Sua Grana é porque é o Diogo que fala da sua grana e não da minha própria grana. Foi assim que surgiu, para ser algo bem informal mesmo, tirar um pouco dessa cultura de que administrar dinheiro é difícil, de como se planejar e etc. Então eu falo de forma bem razoável para todo tipo de pessoas sobre a grana de cada um. Agora, eu vou confessar para vocês aqui, como é bate-papo, eu vou abrir meu coração. Rapaz, eu tenho dificuldade de conversar sobre isso. Deixa eu explicar. Às vezes, quando está no rádio, está em alguma coisa, e começa a falar de finanças, aí a pessoa começa a falar assim, não, porque então você pega parte do seu salário e põe na poupança. Eu fico, meu Deus do céu, como é que a pessoa consegue ainda ter dinheiro para botar na poupança se... eu acho que essa experiência minha é de muitas pessoas. Acho que talvez porque a educação financeira, né, pastor Célio, não foi dada de berço, né? Não foi dada. A gente não começou a ser ensinado lá atrás, então a gente acaba que a gente vai muitas vezes repetindo os modelos ruins, né, são modelos que não são os certos, mas a gente realmente não é acostumado. A gente está muito mais vocacionado, digamos assim, para gastar o dinheiro do que para poupar. Né? Mas poupar é importante. Agora, a gente teve ontem, pelo amor de Deus, ontem não, foi que sexta-feira, eu trabalho perto de um grande shopping aqui de Belo Horizonte, trabalho à noite. Foi impossível entrar no shopping, no hipermercado, que tem um estacionamento, e no shopping também. Eu consegui uma vaga de milagre. Gente, o país dizem que está em crise, o povo está sem emprego. A tal da Black Friday, mas bombou. De onde que esse povo tinha dinheiro para comprar? Você sabe, Diogo? Então, até um tempo atrás tinha muito crédito na praça, tanto que o nível de endividamento das famílias ou as famílias endividadas no Brasil passavam de, na época, na última vez que eu olhei, já estava 68, 69, quase 70%. Diminuiu esse índice de famílias endividadas em torno de 3, 4 pontos percentuais, o que é muito bom, mas não em virtude da consciência, da educação financeira, mas em razão da falta de crédito. O mercado diminuição de crédito. O mercado de crédito. Então, os bancos estão emprestando menos dinheiro. Por quê? O financiamento de carro pela crise do Brasil. Mas o banco fica com medo de emprestar e não receber? É isso? Uma série de combinações. Medo de emprestar e não receber. O crédito começa a ficar mais caro porque ele passa a receber, ou ele vem recebendo menos das pessoas e as pessoas vêm pagando menos porque vêm ficando mais desempregadas. Então, a economia é muito disso, né? Começa lá atrás e uma coisa vai juntando com a outra. Então, a falta de crédito, ela se dá muitas vezes porque você tem menos gente te pagando. Então, começa a virar essa bola de neve e isso, de fato, aconteceu. Quando surge uma promoção como essa, anunciada, seja com pegadinha ou sem pegadinha, porque a gente viu muito Black Friday falso, mas vamos dizer aquilo que de fato aconteceu e aconteceu muita gente se beneficiando pelo Black Friday, eu mesmo fui um deles, você passa a comprar, você passa até a criar estoque, ser até ruim, porque você passa a pegar seu dinheiro e guardar ele em produtos, mas do lado bom, é aquilo que a gente chama de capital de giro, né? Mas do lado bom é o lado de você se beneficiar em virtude do desconto que você está tendo. Mas esse desconto tem desconto mesmo. Eu mesmo comprei, eu não vou fazer o jabá aqui de onde eu comprei, até acabou a promoção, mas eu tenho 2 filhas. Uma ainda usa fralda o dia inteiro, a Mariana, minha filha de 1 ano e 4 meses, e eu consegui, a fralda a gente faz cálculo por fralda, então tem um pacote, não interessa o tamanho do pacote, interessa quanto que custa cada fralda. Em média, se você comprar uma fralda boa por R$1,10, R$1,15, está muito bom. Eu consegui comprar 55 centavos por fralda. Foi uma Black Fralda. Black Fralda. Não foi Black Friday. Não. Isso é um dos exemplos, mas tiveram outras várias oportunidades. Mas olha só, meus filhos, Eusélio, foram criados, os 2 mais velhos, com fralda de pano. O meu também. O seu também? O meu também. Eu também fui. Você também? Mas também fui criado. Só quando a gente saía e tinha que às vezes levar em algum lugar e tudo que era mais difícil, mas era fralda de pano. Mas vem cá, por exemplo, a questão da fralda descartável. O Diogo tem filho pequeno, né? A minha filha mais nova também foi beneficiada com essa tecnologia. Mas será que a gente não acaba não aceitando muito facilmente a tecnologia
E aí começa a se endividar por causa da tecnologia? O Diogo estava falando aqui da experiência dele, a minha com a Black Friday dessa vez foi boa, não. Por quê? Eu tinha 2 objetivos, 2 produtos, eu não consegui encontrar os produtos a um preço atraente, a um preço acessível. Acabou que eu não comprei, simplesmente não comprei. Deixei, pesquisei até o último momento, até ontem à noite, ainda achando que poderia reverter um pouquinho, mas nada. Mas você conversa com a sua esposa quando você fica com essa tentação? Não, Como é que é o processo? Já tinha conversado, tinha apresentado para ela, falando assim, estou pensando em comprar isso aqui e tudo, né? Mas só vou comprar se realmente o preço for um preço atrativo, se não for, não vou comprar não. Mas essa questão que você estava falando, inclusive, de conseguir entrar no shopping, é a força da propaganda, né? Publicidade, ela é cruel, né? E as pessoas, na verdade, assim, as pessoas estão predispostas a gastar. Na verdade, gastar dinheiro é muito bom, né? Vamos falar sério aqui, né? Maravilhoso. Você poder entrar numa loja, comprar o que você quer, é muito bom. Então, a propaganda mexe com isso nas pessoas. E as pessoas, rapidamente, elas já assimilam, né? Elas estão doidas, é só um empurrãozinho que precisa, né? Então as pessoas ficam muito suscetíveis. Eu, por exemplo, a gente está para chegar aí o fim do mês, né? E o meu 13º, acho que a maioria dos trabalhadores assalariados vende 2 vezes. E a empresa onde eu trabalho já falou, olha, você vai receber X de 13º. Eu já calculei, eu não vou consumir porque eu tenho coisas para pagar, né? Outros assuntos para resolver com esse valor que vai entrar na conta. Mas 13º é uma tentação, né? No sentido de consumo. Nós temos uma matéria aqui da Rede Super que fala exatamente dessa questão do 13º. Eu queria que a gente visse a matéria e depois o Diogo e o Célio comentam sobre essa tentação de gastar o 13º, torrar na hora que cai na conta. Vamos lá. Todo final de ano, Alexandre tem um destino certo para o 13º, pagar as contas que chegam no início do próximo ano. À medida que vai aproximando o final do ano, a gente já começa a planejar os impostos que são mais fixos, né? Igual o IPVA, o IPTU, o material escolar, tem o seguro do carro também, né? Aí a gente vai incluindo dentro dele para a gente poder seguir o próximo ano mais tranquilo, né? Já Maruza prefere usar o benefício para alguma dívida não esperada. Este ano é a obra da casa. Eu estou mexendo com obra, né? Eu estou reformando meu apartamento, então eu vou ajudar para pagar essas dívidas. Eu tendo gasto com a casa aqui, que é o aluguel extra, mais conta de luz, água, tudo, e outras compras que eu estou querendo fazer para o apartamento, finalizar os pagamentos. Por isso, Alexandre deixa as contas na ponta do lápis e usa o 13º com consciência e planejamento. A gente soma ele, né, dentro das dívidas que a gente tem e agrega ele ao salário, aos demais que vem vindo. E aí a gente começa a distribuir e ver e priorizar aquilo que é mais necessário. Coisa que na casa da Maruza não acontece. O dinheiro extra vai para quitar as dívidas. É bom porque desaperta, né? Que a gente sempre está fazendo alguma coisa. A viagem chega no final do ano, dá aquela apertada e já dá para pôr em dia mais ou menos as contas, né? Ajudar a pagar. Eu sou uma pessoa que a gente sempre está saindo, a gente sempre procura, se dá para viajar, a gente viaja. Faz sempre um esforço para estar aproveitando a vida. Então a gente não preocupa muito em estar guardando. Vontade a gente tem, mas nunca dá. Vontade a gente tem, mas nunca dá. O que fazer com o 13º? O que vocês me sugerem? Primeiro, resistir a essa tentação de gastar, né? Exatamente. E aí a questão do planejamento, do orçamento é fundamental para você ter diante de você a clareza de que você tem compromissos, tem que honrar esses compromissos e eles são prioridade. Se não for assim, o que vai acontecer? Vão torrar tudo, né? Exatamente. Vamos pensar de forma bem simples, né? O 13º é um salário a mais para um mês que não existe, né? Você tem 12 salários, 12 meses para pagar a conta. Então vem um dinheiro que você não tem as contas do mês para pagar. A nossa intenção é aproveitar e realizar o sonho, comprar, gastar. Isso faz parte do ser humano e é assim mesmo, e normalmente é feito com isso. Qual que é o ideal? Você pode gastar. Não tem uma regra que não se deve gastar. É bom gastar, a gente falou disso aqui já. Agora, desde que esteja planejado, desde que você gastando, chega em janeiro, você tem condição de pagar seu IPVA, que vai vencer, no caso de quem tem carro, ou seu IPTU, que começa a vencer a partir de fevereiro, ou material escolar dos seus filhos. Final de ano agora já tem que pagar a matrícula, que é o referente à mensalidade de janeiro. Com que dinheiro que paga isso? Porque junta 2 mensalidades para pagar.
É a mensalidade do mês corrente, de novembro, para alguns casos, outros casos de dezembro. A mensalidade mais a matrícula de janeiro. Com qual dinheiro que você vai pagar? Vai torrar isso. Então, né? o principal... E aí, quando fala de planejamento, é muito engraçado, porque as pessoas perguntam, Diogo, mas algumas pessoas já comentaram comigo, Diogo, eu tenho planejamento lá na minha empresa, tem um tal de planejamento corporativo, é isso, né? A pessoa torna o negócio complexo. A palavra planejamento, ela assusta. Ela assusta. Só que o que é planejar? É antecipar uma demanda existente. Às vezes eu falo nas minhas mídias sociais, eu falo, já bolei meu ano de 2017 inteiro, já sei quanto que eu vou acabar o ano recebendo, gastando, já sei quanto que vai sobrar. Pô, mas como assim? Como é que você faz isso? E Deus na história? Eu falo, calma aí, eu vou fazer o que eu dou conta de fazer. Eu vou fazer aquilo que está no meu dia a dia, na minha visão limitada como ser humano, que eu posso fazer. Ou seja, quanto que eu ganho hoje? Vezes 12. Quanto que eu gasto hoje? Vezes 12. Se acontecer de eu ganhar mais ou de eu ganhar menos, eu gastar mais ou gastar menos, eu vou adaptando as minhas anotações. Mas às vezes não tem um auto-engano. Eu não sei se é um processo, aí teria que ser um psicólogo, uma psicóloga, né? Que quando vai fazer esse planejamento básico, né? Ganho, gasto. Tenho que ganhar mais do que gasto. Né? Se eu não consigo aumentar... Gastar menos que ganho. Isso, gastar menos que ganho. Se eu não consigo aumentar meu ganho... Você tem que adequar. Tem que adequar. Tem que fazer uma adequação. Mas às vezes eu acho, eu não sei se aí é ato falho, se é coisa da psique, que a pessoa quando vai fazer lá o levantamento dos gastos, ela sempre esquece alguma coisa. Ah, sim. O que é isso? Será que é intencional? Eu acho que é um pouco até de falta de costume mesmo. Sim, né? Essa coisa que o Diogo estava falando, inclusive da simplicidade. A gente tem que desmistificar um pouco e simplificar essa questão das finanças. Né? O pessoal já vai com a ideia de planejamento como uma coisa pesada que ele não dá conta de fazer. Lá no Carisma, por exemplo, dando aula para os alunos, eu costumo falar para eles o seguinte: planejamento é uma coisa intuitiva, você faz sem perceber. Se você, por exemplo, se você marcar um compromisso na semana que vem, você automaticamente, você starta um processo de começar a planejar como é que você vai chegar lá. O ônibus que você vai pegar, que hora que você tem que sair de casa, tudo isso é planejar, você está antevendo uma situação. O que precisa, quais são as medidas, os passos que você tem que dar, os recursos que você tem que utilizar para chegar num determinado objetivo. Então, todo mundo planeja o tempo inteiro as coisas que você vai fazer. Então, é aplicar isso, só que de uma forma mais sistematizada em relação às finanças, porque é importante você trabalhar isso na questão financeira. Então, assim, a falta de costume, muitas vezes, de fazer o orçamento, fazer o planejamento, é que faz com que as pessoas, em parte, errem. Né? Mas tem um pouco disso também que você falou, porque na época do cheque, eu percebia muito o seguinte: o pessoal não anotava no canhoto. Para esquecer mesmo. Para esquecer, você não quer ter contato com a realidade, é melhor você mas é o cara que não vai no médico fazer exame, porque não quer saber que está doente. A analogia que eu queria era exatamente essa. Eu estava uma certa vez fazendo um exame nutricional que chama exame de bioimpedância. Você sobe em cima de uma balança, coloca as mãos assim num bracelete assim, sai um diagnóstico: quantos hambúrgueres você comeu, quanto de refrigerante tem, quanto de massa de pizza. E sai esse diagnóstico, sai um recibo na hora, eu estou exagerando, né? Sim. Aproveitando nosso bate-papo informal. Sai uma listinha dizendo tudo sobre você, quantidade de água no corpo e tal. E eu pedi à nutricionista para imprimir uma segunda via, para me dar. Ela ficou impressionada com aquilo, ela falou: Diogo, mas pera lá, a moça que saiu daqui agora acabou de me dizer que a pessoa anterior a ela não queria que eu imprimisse nem a minha. A nutricionista falou: Diogo, mas a menina que saiu daqui agora falou para eu não imprimir a minha, que ela veio aqui por obrigação que a empresa mandou. E eu faço essa analogia às pessoas que têm dívida, às pessoas que não querem enxergar a própria realidade. Se ela colocar no papel, ela vai enxergar a realidade dela. É engraçado isso, né? Ela vai abrir a carta da dívida, ela vai tirar o extrato do banco e vai saber que ela está devendo. Ela não quer enxergar a realidade dela. A pessoa tem que começar a fazer esse controle, porque quando ela começa efetivamente a fazer, ela vai perceber o seguinte: é legal, é bom e funciona. É isso aí. Funciona. Agora, dá um susto no início, né, Sérgio? Dá, mas funciona. Mas resolve, pastor. Eu tenho todo dia notícia via as mídias sociais, eu tenho esse benefício de lidar com esse assunto, nós temos, né? A gente tem muita história para contar. Todo dia eu recebo história: Diogo, mudou minha vida tal da sua planilha. Muita gente fica assustada quando fala de planilha. Não é necessariamente uma planilha, mas é o orçamento. Isso. O orçamento via uma planilha que faz tudo para ser automático, ou um caderninho para anotar. Isso. Aí esse primeiro momento que você disse: mas será que o pessoal anota tudo? No primeiro não. Aí o que eu peço para a pessoa? Faz 3 meses.
3 meses de planilha, você tem um diagnóstico completo da sua vida. Você sabe fazer seu orçamento tão bem quanto eu, que já faço há mais de 8 anos. Já faço uma planilha. Isso que o Diogo falou é muito importante. A pessoa tem que fazer o controle de uma forma que ela se sinta à vontade para fazer. Que não seja complicado. Não começa com coisa complicada, não. Começa fazendo uma anotação simples. O importante é o hábito. É isso aí. Quando você cria o hábito, aí depois você está até caçando planilha. Entendeu? Pois é, a minha mãe já tem mais de 80 anos. Ela é daquelas que tem um caderninho dela, ela anota tudo. Ótimo. Quantos pãezinhos, né, pães franceses e coisas desse tipo. É nesse nível? Sim. Essa ideia de complexar eu achei maravilhoso o seu ponto. Eu atendi outro dia, eu dou consultoria até via FaceTime, via Skype e tal. Um cara de planejamento financeiro de empresa. Eu falei, que privilégio é esse que você está me dando de te atender? Por que eu estou te atendendo? Ele falou, Diogo, olha minha planilha. Me mandou a planilha dele por e-mail na hora, assim, eu abri. A planilha dele tinha até o horário que ele gastava mais dinheiro. Tinha tudo quanto é estatística, coisa de consultor financeiro, de empresa. E aí eu falei com ele aí, você tem tantos dados que você mesmo não alimenta. Então a ideia de, tem que anotar um pãozinho, não precisa anotar o pão, mas ele precisa anotar a saída do dinheiro, seja de R$1, de 3, porque a gente não pode nunca desprezar pequenos valores. Agora, o pão, anotar um pão, não. Ele anota os R$3 do pão, ou R$1 do pão, os R$2 do pão, dentro de uma conta de padaria. Refeição, padaria, ou dentro de uma conta de refeição, dentro de uma conta de supermercado. Entendi. À medida que ele se sinta confortável e que ele vai ter a certeza de que ele vai alimentar a planilha. Se você faz como eu fiz, estou pagando a última parcela do meu financiamento. Que vitória. Gente, é um prazer assim, inenarrável. Chegar na boca do caixa, é a última. Eu falo pra caixa, é a última. Ela até me parabenizou uma vez, que maravilha. Mas é uma boa, o que vocês acham? Então, eu acho que a gente sempre deve procurar a situação ideal. No Brasil, com essa taxa de juros, você não pegar financiamento. Situação ideal. Agora, tem situação ideal e situação real. Muitas vezes você tem necessidade, você não tem o capital para poder fazer um investimento desse, ou então adquirir um bem que é necessário, você acaba sendo obrigado. Eu acho que essa questão de compra de veículo, principalmente, eu sempre tive o seguinte, você tem que comprar bem. Você tem que procurar buscar um preço que seja um preço bom para o objeto que você está comprando. Por quê? Porque na hora de você vender, inclusive, você vai ter mais facilidade de vender sem tomar prejuízo. Tabela FIPE, por exemplo, adianta esse trem? Adianta, é referência. Assim como a taxa Selic está para os juros quando a gente pega dinheiro emprestado, quando a gente aplica o dinheiro, é uma referência. Pode estar 20% abaixo não no caso da Selic, da FIPE, ou pode estar acima ou abaixo, mas você sempre usa ela como referência. Ela serve para seguradora, por exemplo. Para seguradora ela serve para compra de carro usado, ainda que seja como referência. Ela está 20. Seu carro com baixa liquidez, que é um pouco do que o pastor estava indo falar, não, você compra um carro, mas sabendo se ele tem como vender na volta caro ou barato. Ou seja, se é um carro de marca desconhecida, se é um carro de marca desconhecida, você tem mais dificuldade na hora de vender se você precisar. Mas especialmente sobre financiamento, o que eu sempre gosto de falar, além de tudo que você falou que eu concordo, você tem que saber se aquilo está adequado para você. Às vezes você sabe que você vai perder dinheiro, mas faz parte de um sonho, faz parte de um planejamento, se está adequado à sua realidade, não há problema nisso. A questão do financiamento, muitas vezes, não, eu só vou comprar carro quando eu tiver todo o dinheiro para comprar. Ótimo, mas provavelmente porque você pode esperar esse tempo. A maioria dos nossos telespectadores, eu posso garantir, por estatística, não consegue comprar carro à vista. Assim como casa, as pessoas me perguntam, Diogo, eu estou endividado quando eu compro uma casa financiada? Não. Se você pela estatística você está endividado, mas é uma dívida natural, é uma dívida boa. É isso. Agora, essa situação, por exemplo, de você ter que comprar um carro, igual foi o seu caso, necessidade, né? Então, às vezes, você não tem um recurso, você é obrigado a lançar a mão do financiamento. Mas a gente tem que parar e pensar o seguinte, é possível reverter essa situação? Igual o Diogo falou, a maioria das pessoas não tem acesso a um carro comprando à vista. Não tem mesmo, não. Mas essa situação ela só vai mudar se você começar, a partir de ontem, a fazer o seu planejamento, o seu orçamento, começar a separar dinheiro para uma coisa desse tipo no futuro. Isso só vai mudar se você tiver esse tipo de comportamento a partir de agora. Em algum momento lá na frente ele vai dar fruto e você vai efetivamente conseguir comprar um carro à vista. Mas se você continuar o mesmo comportamento de hoje, nunca você vai ter essa condição. Então tem que haver uma mudança de comportamento para que isso seja uma realidade daqui a algum tempo. Não vai acontecer da noite para o dia, você vai ter que se capitalizar com o tempo, mas um dia você vai conseguir. Eu vi uma frase outro dia, achei muito legal.
que é tolice você querer resultados diferentes se você está fazendo sempre a mesma coisa. Gente, eu vi falando isso para os meninos lá, Né? também nas aulas, eu vi falando isso. isso. Eu até cito, brincando, né? É uma coisa que hoje em dia talvez você não veja muito. Antigamente tinha aqueles brinquedos de plástico que era tipo uma bancada com formas geométricas para as crianças encaixando, né? Aí eu falava assim, ó, você pega lá um círculo e tenta encaixar ali num triângulo, você não consegue. Você tenta uma vez, não consegue. Tenta a segunda, não consegue. Tenta a terceira, não consegue. Lá pela quarta vez, você não consegue também. Ou seja, repetir os mesmos comportamentos não vai mudar o resultado. Perfeito. É isso que a gente tem que parar e pensar. E sabe uma coisa que com o carro eu gosto sempre de chamar atenção? É o que o carro vai te custar. A maioria da população, estou falando com vocês mesmo, a maioria pensa assim, o financiamento cabe no meu bolso, eu posso ter um carro. Esse é o problema. A falta de consciência, o que é ter um carro. De novo, Gasolina. eu não acho que é um problema financiar. Existem financiamentos sem juros. Existem outros a 1.2, a 1.3, a 0,80, 0,90. É alto? É. Num contexto global é muito alto. Num contexto do Brasil não é tão alto. É uma das taxas mais baixas de financiamento de tipo de empréstimo, por exemplo. Eu já sugeri de gente sair de dívida de dinheiro, vendendo um carro à vista e financiando outro carro. É uma forma de você trocar sua dívida por uns juros mais baratos. Entendi. Então, assim, a gente tem que analisar no escopo maior. E falando da sociedade brasileira, que tem dificuldade com planejamento e etc., ter um carro financiado muitas vezes é a última saída. Agora, ela tem que ter consciência. Quanto que vai custar um carro para ela? Eu fiz um cálculo simples, comprando um carro à vista de R$30 mil, quanto que a pessoa está perdendo de dinheiro por mês? Você tem um número para falar? Sugere um número. Um carro de R$30 mil por mês, você está deixando de ter o dinheiro. Não é que você está desembolsando todo mês. Se eu investisse... Você abriu mão. Você pegou R$30 mil e abriu mão do que você queria. Mobilizou, né? Mobilizou num carro. R$300 por mês. R$1.067 por mês. É mesmo? Um carro de R$30 mil, zero, fazendo revisão. Aquela revisão programada de R$500 por mês, mais a gasolina, mais o IPVA, mais o seguro, mais o custo de oportunidade, que você deixou de pegar R$30 mil e aplicar numa aplicação qualquer o dinheiro você receber. Aplicação ruim. Nesse cálculo que eu fiz é a aplicação em poupança, que hoje rende abaixo da inflação. Então, aplicação ruim. Mas a depreciação, a maioria das pessoas não calcula depreciação e nem sabem o que é depreciação. Depreciação basicamente você tirou o carro da concessionária, seu carro vale menos do que valia quando estava na concessionária. Perde valor. Então, fazendo esse cálculo dá R$1.067 por mês, a pessoa ganha R$2 mil, pastor, e compra um carro de R$30 mil. Ou seja, metade da remuneração dela, ou mais da metade, está indo no carro. A pessoa pensa só no preço da parcela mesmo. Da parcela do financiamento, que nesse caso não está computada. Antigamente a gente usava muito esse tempo, falava que o carro era uma família, né? E é uma família E mesmo. É uma família. Os caríssimo. gastos que você tem com o carro são muitos, né? A coisa parece que vai brotando. Então a pessoa tem que levar isso em consideração, mas não leva. Ela só pensa realmente que ela tem que pagar o carro. Eu lembro que eu comprei um carro uma vez, já faz algum tempo. O carro não fazia 5 km por litro, fazia 5 litros por quilômetro, porque o cara bebia. Não vou dizer a marca, não. Mas eu fiquei tão assim, por ser crente, quando eu decidi, não, vou revender o carro, eu fui na concessionária que eu comprei e falei, não, vou vender para você, que você conhece o carro. Porque eu não tive coragem de vender, porque era uma família. Eu vendi porque eu não estava dando conta de manter o carro. E isso é muito sério. Que bom que você teve essa coragem, essa responsabilidade que a maioria das pessoas não tem. Deixa o problema e não abre mão do carro, principalmente o homem. O homem tem dificuldade de ficar sem carro. Eu não estou dizendo que é fácil, não é fácil, mas a gente tem que ter essa consciência. Se a gente tiver que abrir mão do nosso carro, a gente tem que abrir, por exemplo, para resolver a situação de dívida. Agora, voltando na história de planejamento, eu quero contar um caso, antes de falar da viagem, contar o que eu fiz. É um bate-papo, eu queria assim, deixar muito próximo o que eu vou falar aqui agora para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Eu entrei chegou esse ano agora, então eu tenho uma filha de 3 anos e 9 meses, 8/9, e uma outra de 1 ano e 4 meses, 1 ano 4/5. No ano que vem, em janeiro, em fevereiro, ela vai entrar na escola. E a decisão para entrar na escola já foi tomada 1 semana atrás, porque é em novembro que a gente está fazendo matrícula para quem está entrando no ano que vem. E a decisão, eu tinha algumas premissas. Algumas premissas eram, ela precisa estudar na mesma escola da irmã mais velha, por logística. Não é questão financeira, é questão de funcional. Outra história, ela precisa entrar agora na escola porque
ela, apesar de ela não ter 2 anos ainda, com a Helena mais velha entrou com 1 ano e com a Mariana agora vai entrar com 1 ano e meio. É a hora que a gente entendeu que era adequada para entrar, em razão também as coisas lá de casa, a ajuda da minha mãe, a moça que ajuda a cuidar lá em casa dela e tal, a Larissa, que provavelmente elas estão nos escutando. E para a gente nos vendo, né? E o que aconteceu? Na hora que chegou o preço da matrícula, porque primeiro você se inscreve lá no processo seletivo e tal, depois chegou a matrícula com o valor. E eu falei, poxa vida, veio a mais do que eu imaginava. O que eu fiz? Peguei minha planilha, todo novembro de cada ano eu salvo como a planilha e faço a planilha do ano seguinte. Você projeta? Eu projeto o ano seguinte, com as mesmas situações, os mesmos gastos, faço um pouco, coloco um pouco de inflação, a inflação ela vem a cada mês. Mas como não dá para a gente atualizar todo mês a previsão, eu atualizo 1 vez, 2 vezes por ano. Depende da inflação. E eu fui atualizar a planilha em novembro, agora há 2 semanas atrás eu fui atualizar. E vi que se eu matriculasse ela, as nossas contas lá de casa iam ficar quase que no 0 a 0. E é uma premissa minha, da minha família, a economizar pelo menos 10% ao mês. E é uma indicação que eu te dou, você que é casado e tem filhos, no mínimo 10%. Se você é solteiro, 30% no mínimo. E eu falei, não vai dar para manter essa economia de 10%. Como que eu vou fazer? E aí eu conversei com minha esposa sobre isso, a gente pensou sobre a hipótese de tirar as 2 da escola, ou seja, tirar a Helena da escola que ela está, colocá-la em outra em razão da Mariana não poder estudar. As 2 precisavam estudar na mesma escola, em razão de logística. E a gente percebeu que para a gente seria ruim, porque a gente gostaria muito que elas continuassem nessa escola. Então eu, enxergando o meu orçamento, enxergando a planilha, eu readequei, abri mão de outras despesas que eu tinha e falei, beleza, abrindo mão dessas despesas aqui dá para mantê-las lá. Ou seja, apenas por enxergar na tela do meu computador, ou talvez num caderninho, num papel, a nossa realidade, eu tomei uma decisão para o ano que vem inteiro. Então eu sei hoje, segundo a minha realidade, que eu vou poder pagar o ano que vem inteiro da escola das minhas filhas agora, do jeito que está, em razão de anotar as coisas. Ou seja, o orçamento ele é fundamental na tomada de decisão. Fundamental. Você vê que as empresas fazem isso, os governos fazem, não é à toa, não. É porque você planeja, porque... Os governos deveriam fazer, né? Eles têm orçamento, mas a gente sabe que tem uma ficção ali no meio também, então tem uma maquiagem, mas o princípio é esse. Eu ia falar da Bíblia, mas deixa eu... A Bíblia fala. Né? Demais de planejamento, de construir torre, né? É essa mesmo, Eclesiastes. Sobre a construção e contra outros exércitos, né? Você mede a primeira força que você tem para você poder combater. Mas vocês não acham que o governo federal... a tentativa não é essa de estabelecer teto de gasto? De gasto. Isso é o orçamento. Porque incomoda muita gente. Nesse momento, sim. Isso foi meio abandonado, mas nesse momento, sim. Porque, gente, você sabe, eu fui funcionário público federal. Com certeza eu ia estar muito bravo hoje, né, de saber que ia parar de investir na minha área de ensino, investir em pesquisa e extensão. Com certeza eu ia estar muito bravo. Agora, pensando no país como um todo, na família, na grande família como um todo, se a gente está gastando mais do que a gente está arrecadando, tem que fazer alguma coisa. É problema para todo mundo. E essa situação agora, acho que está mostrando muito para a sociedade o seguinte, o quanto que é importante um governo responsável, compromissado, eficiente. Porque não só os funcionários públicos que estão sentindo diretamente na pele agora, né, mas a sociedade como um todo. Eu fico comentando com o pessoal que nós tivemos aí uma experiência mais ou menos uns 7 anos atrás, da gente vendo as pessoas terem acesso, por exemplo, a avião. Né? Pessoas simples, você via que a pessoa nunca tinha andado de avião. Que coisa fantástica as pessoas terem acesso àquele tipo de serviço. Né? E agora você vê a pessoa tendo que retroceder, dar um passo atrás, é muito triste. Porque quando você experimenta, né? Quando você experimenta uma coisa dessa, você dá um passo atrás, então a população ela tem que enxergar isso. Como que a população ela tem que realmente eleger pessoas compromissadas, responsáveis, porque o impacto é na vida do país inteiro. É na vida de todo mundo que essa coisa impacta. Então, assim, é muito importante você trabalhar isso. Deixa eu fazer um paralelo com isso, que hoje tem muita gente desempregada e muita gente procurando emprego. E muitas empresas, elas não podem dizer isso. Mas muitas empresas estão negando o candidato. Às vezes ele tem um perfil técnico apropriado para aquela vaga e ele não entra ou porque está endividado. As empresas já conseguem ver isso é uma verdade. Eu conheço muita gente de RH, dei uma pesquisada, eles não podem falar isso porque pode gerar até dano moral contra a empresa.
mas eles deixam de contratar pela pessoa que está com dívida. Quanto mais pessoas que têm nome sujo. Isso é um paralelo, por quê? Porque o nosso governo, o que ele faz? Ele faz um orçamento e projeta. O ano que vem, a gente tem que ter esse tipo de despesa, a gente vai ter esse tipo de investimento. Para isso, a gente precisa de arrecadar tanto. Mas a previsão de arrecadação, ela está nesse nível. A gente vai arrecadar tanto, então não dá. Aí ele vai diminuir os gastos dele. Por isso que tem esse tanto de papo de meta, isso, gasto com aquilo outro. Mas basicamente, o que o governo faz, ou tenta fazer, ou deveria fazer, e está aí a consciência do voto que eu compartilho, é o que nós devemos fazer. Sim. E muitas vezes a gente está culpando lá o governo por não fazer e a gente mesmo não faz. Em casa não faz. Então na hora de eleger, de escolher, de votar num que faça, a gente tem que fazer também para poder... Perfeito. Agora você vê como é que essas coisas elas são do dia a dia de todo mundo, da família, do governo, das empresas, nessa questão do controle. Eu estava vendo uma reportagem um dia desse falando sobre a Noruega, né? Ele é um país que é produtor de petróleo. O que eles fazem com a produção de petróleo, com a riqueza criada? Eles guardam num fundo soberano para poder fazer uma aplicação futura. Nós aqui nós começamos a gastar antes de começar a prospectar o pré-sal. O pessoal já falava assim, não, já o pré-sal já está torrando antes. Quer dizer, né? Então como é que essa coisa pega em todo mundo? Não vai aparecer o dinheiro, já vou gastar. Já está comprometido. Não, é o problema. É o 13º. E o assalariado, as férias que são adiantadas, 1/3 de férias que o assalariado recebe, que também torra. Porque as férias entram antes, a pessoa gasta e esquece que vai ter mês de fevereiro para pagar a conta. Isso que o Diogo está falando das meninas, olha como é que é importante também você fazer o planejamento, você orçar. Durante algum tempo, a minha filha, na época do 2º grau, eu conseguia pagar a escola integralmente no início do ano. Tinha um desconto fantástico. 20-25%. Era um número assim fantástico. Na escola das minhas filhas é 5%. Aí eu preferi deixar o dinheiro aplicado, que é muito mais vantagem. Vale mais. Bom, nós estamos com muitas mensagens chegando, estavam represadas as mensagens, e eu quero colocar aqui na conversa, por exemplo, a Ivete. A Ivete é do Rio Grande do Sul, um grande abraço aí. Estava chovendo ontem, pelo menos em Porto Alegre estava chovendo muito, né, Ivete? A Ivete é de Igrejinha, lá no Rio Grande do Sul. E ela diz assim, estou desempregada já há 2 meses, só meu marido está trabalhando. Até janeiro eu recebo o seguro-desemprego, mas depois disso é só meu marido que vai bancar as dívidas até eu conseguir um emprego novo. Como eu faço para administrar todas as dívidas para não deixar de pagar nenhuma conta? Você tem alguma sugestão? Ela deve estar falando de despesa e não de dívida, né? Como que ela faz? Qual que é a diferença de despesa e dívida? A despesa é o que é recorrente, é o que ela tem de gasto, de sobrevivência ou não é despesa, é aquilo que acontece todo mês. Dívida é se a pessoa está devendo dinheiro, ou seja, ela deixou de pagar alguma conta e está tendo que pagar agora. É a tal da dívida do cartão de crédito, parcelou em várias vezes e tem que ficar pagando. Vamos tratar esse assunto como se ela estivesse falando de despesa nesse caso. Ela tem uma renda, a renda do marido, então suponhamos para ficar fácil para o nosso telespectador participar. O marido ganha 1.000 e ela ganha 1.000. Então as despesas dela estão em R$2.000. Todo mês ela recebe os 2.000 e paga os 2.000. O que ela está dizendo é, eu não tenho mais os 1.000 agora para receber. Como que eu vou viver a partir de janeiro, que eu não vou receber mais os R$1.000, se eu gasto 2.000 e ganhava 2.000 e vou passar a ganhar agora 1.000? Ela vai ter que, infelizmente, recorrer à redução de despesa. Como é que reduz despesa? Enxergando a despesa. Então ela tem que enxergar para onde estão indo os R$2.000 dela e ela vai ter que reduzir drasticamente, de 2.000 para R$1.000. Não tem outra escolha. Se endividar é a pior escolha que ela pode fazer, porque até ela conseguir pagar depois é muito difícil. Aí você fala assim, Diogo, mas não tem jeito de reduzir pela metade. É muito difícil mesmo. Mas nessa hora, por exemplo, cortar a internet parece que é pior que cortar na carne. Tirar o menino da escola particular também é terrível, mas vai ter que fazer algumas coisas assim. Não tem escolha, vai ter que fazer. Tem que fazer escolhas. Né? E aí, para fazer a escolha, e uma escolha boa, tem que ter isso que o Diogo está falando. Você tem que ter diante de si qual que é a sua situação para você poder fazer a melhor escolha. Mas tem que cortar na carne, não tem jeito. Dinheiro não dá em árvore. Né? Você recorrer a um financiamento é suicídio. Você fazer isso. No primeiro momento, cria um alívio, porque você está conseguindo ali ainda manter as despesas. Mas isso, com o tempo... E às vezes esse financiamento, na verdade, é o cheque especial, né? que tem que é o pior. dele. Que é o pior. Que tem que fugir dele, pelo amor de Deus. Cheque especial e o cartão de crédito é o chamado crédito rotativo. Hoje o juro anualmente já passa de 470% ao ano. Sem pensar. 470% ao ano. Olha, eu diria a Ivete o seguinte, já está acabando, né, esse período dela do seguro-desemprego, essa renda, mas o quanto antes ela começar a fazer essa adaptação, melhor, para não ter que fazer isso de uma hora para outra e ficar uma coisa muito drástica. Então tem que começar já a cortar de agora. E outra coisa também é o seguinte, nesses momentos muitas vezes a gente acaba
reconhecendo um dom que a gente não sabia, né? Começa a pensar uma forma de, dá ainda que você não pulos, tenha um né? emprego formal, Sim. né? Começa a pensar numa alternativa aí, Perfeito. por mais simples que seja, né? Perfeito. Alguma coisa que você tem aí de dom mesmo. A gente vê todo dia isso, todo dia alguém, não, comecei a fazer um doce aqui, gerou um dinheiro que eu achava que não ia gerar, já está fazendo logomarca, já está deixando bonitinho, já está vendendo, já é uma contribuição. Às vezes, nesse raciocínio que eu fiz de 2.000, às vezes não vai cobrir o segundo R$1.000, mas cobre metade, 500, então só abre mão de 500. Melhora muito, né? Melhora muito. Bom dia, diz aqui a pessoa, deixa eu ver quem é. Tá no final o nome, meu Deus. O Ricardo Mal? Você conhece o Ricardo Mal? Conheço. Conhece. Ele falou assim, olha, bom dia, conheço bem o Diogo, ele é uma bênção e é muito humilde, de grande conhecimento e cuidado. Aprendi a fazer planilha de gastos com meu pai, que além de ser matemático, é contador. Porém, por mais de 15 anos deixei de lado e há pouco mais de 10 meses, com o meu sim a Cristo, retornei à minha planilha. Uma dúvida, eu não tenho notas de todos os gastos, mas faço uma estimativa e alimento a planilha. Eu estou errado ou preciso guardar as notas para alimentar a planilha? Ricardo, primeiro, prazer estar falando com você. Quanto tempo nós não nos falamos e muito feliz em saber do seu sim a Cristo novamente. Glória a Deus pela sua vida. Fico muito feliz, eu orei muito por você. Aleluia. Você precisa guardar os papéis. Não é bom trabalhar com estimativa, é bom trabalhar com aquilo que é real. Muita gente, eu já tirei do sufoco por gastos pequenos que às vezes desprezava. Aquele pãozinho, todo dia do café da manhã de R$3, compra 3 pãezinhos, R$2,50, R$2,80 no final do mês. Para quem ganha 1.000, 2.000, faz muita diferença. Da mesma forma, para quem ganha muito mais dinheiro, aquele dinheiro que ele acha que é muito pouco. Então, guarde os papeizinhos sim. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.